Boa noite, galera do YouTube. Nós vamos começar hoje uma aula de Direito Sucessório. Eu sou a professora Renata Vanderlei e vou dar um item falando sobre indignidade na sucessão. Mas antes disso, eu quero cumprimentar as alunas Bina e Malu, que estão nos prestigiando nessa aula, e mandar um abraço à unidade de Montes Claros para o aluno Paulo Hermano. Paulo Hermano, continue forte nos estudos aí que você vai passar. Continua curtindo a gente e dando aquele joinha, que isso é muito importante para o nosso canal. Vamos falar primeiro sobre o que significa a indignidade. A indignidade são uma capacidade que a pessoa tem para suceder, mas quando ela vai pegar essa herança, ela comete algum ato contra o herdeiro, seja em uma função antiética ou através de palavras. Dessa forma, a indignidade, ela aplica-se à questão da sucessão legítima e também à questão do testamentária. Os efeitos da indignidade. Os efeitos da indignidade são: o primeiro efeito é a exclusão do indigno na sua cota da sucessão. Ou seja, o indigno ele não vai receber aquela cota da herança que é destinada a ele. O segundo efeito são que o efeito ele é pessoal. O que significa? Que o herdeiro considerado indigno, ele vai ser considerado um pré-morto para o direito civil e vão ser chamados à sucessão os seus herdeiros, ou seja, o filho do indigno, que nada tem, que não responde pelos atos cometidos pelo herdeiro. O terceiro efeito da indignidade é a questão de que ele fica proibido pelo direito civil de gerir, administrar ou usufruir dos frutos daquela herança. Mas o que significa isso? Significa que se o indigno, ele se tornou indigno e sua herança passou para o filho, e o filho dele é menor de idade, logo ele precisa de uma representação para esse filho. Ele não irá poder representar esse filho devendo ser chamado um outro herdeiro ou uma outra pessoa destinada pelo juiz para comandar essa parte da herança que ele adquiriu. O quarto efeito, ele fala que o indigno ele não pode receber nenhum benefício, seja direto ou indireto, daquela herança. E tem o efeito ex tunc. O que significa esse efeito? Significa que, dada a sentença transitada em julgada, esse efeito ele vai retroagir à data inicial que ocorreu a morte daquele hereditando, ou seja, da pessoa que deixou a herança. Então, uma vez constituída a indignidade, aquele herdeiro que se tornou indigno vai ter que devolver todos os bens e vai ter que devolver todos os frutos que ele teve daquela herança. O sétimo efeito é a indenização das benfeitorias. O herdeiro ele vai receber a indenização das benfeitorias que ele fez durante aquela administração, que em tese não poderia ter, mas ele teve. Então ele vai receber só o que as benfeitorias que ele fez com o dinheiro dele. O próximo item trabalhado é a questão da necessidade da sentença judicial. É um tema muito importante porque exige um devido processo legal, exige a condenação transitada em julgado, ou seja, fala que há em uma ação ordinária chamada ação desconstitutiva. Por que desconstitutiva? Vai desconstituir aquele herdeiro, que era um herdeiro legal, deixando ele de fora da herança. E o prazo decadencial é de 4 anos. Significa que, após a morte daquele hereditando, os interessados eles têm até 4 anos para entrar com uma ação pedindo a indignidade de algum dos herdeiros. E quem são esses interessados? Os interessados são as pessoas que vão herdar diretamente aquela herança. Ou seja, os filhos, né, ou os netos. Ou então, nesse caso, entra também o Ministério Público. Por quê? Porque a indignidade ela pode acontecer no momento que comete um homicídio, ou seja, uma ação contra aquele hereditando, a pessoa que tem a herança.
E aí, se a pessoa morrer ou se for um atentado, o Ministério Público ele de forma obrigatória participar dessa ação. E aí, mesmo que os herdeiros necessários não peçam a indignidade, o Ministério Público pode pedir. Atenção! Essa aqui mas se o indigno, ele se tornou, ele está em processo de indignidade, pode demorar vários anos, e ele morre antes mesmo do hereditando. Como assim? Ele morre antes mesmo. Vamos supor, ele cometeu um atentado contra o hereditando, que é quem tem os bens, mas aí o hereditando não morreu. Ele continuou vivo, mas aí ele já entendeu que aquela pessoa, aquele herdeiro dele está querendo matar ele para poder ficar com toda a herança. Aí passa algum tempo depois, esse herdeiro morre. E aí, como é que fica a situação? O processo continua a correr ou ele acaba? Não, o processo acaba. Por quê? Porque o interesse de agir, que é o interesse de punir aquele herdeiro, de excluir ele da herança, já aconteceu aqui, com a morte dele. Então, o efeito vai ser o mesmo com a sentença, ou seja, o efeito vai passar para os sucessores dele, obedecendo aqui o princípio da intranscendência, ou seja, a condenação vai passar da pessoa que cometeu aquele crime para outras pessoas. Aqui a lei trata das formas que a pessoa se torna indigno. O que ela faz, o que ela comete que torna indigno. O primeiro item é quando a pessoa se torna autora, coautora ou partícipe de homicídio doloso ou da tentativa. Nota-se que o homicídio aqui ele tem que ser doloso, ou seja, tem que ter a vontade de matar aquele hereditando. Ou então a tentativa de matar, né? No caso, o segundo item aqui, que configura a indignidade de suceder, significa a acusação caluniosa. O que é isso? A pessoa, o herdeiro, falar injúria, calúnia ou difamação em juízo criminal. Ou seja, ele entra no juízo criminal, ele sabe que o hereditando não cometeu aquele crime, mas ainda assim, para acabar com a moral dele da sociedade, né, acabar com aqueles princípios que ele demorou, com a reputação dele, ele vai lá e fala que ele cometeu esses crimes. Então, por essa forma, ele também pode se tornar indigno. E a terceira é por violência ou meios fraudulentos, na hora de colocar o testamento. O hereditando, ele descobre aqui que o herdeiro, aliás, ele descobre que o hereditando, ou seja, aquela pessoa que está deixando os bens, não colocou o nome dele no testamento. Colocou o nome de primos dele, de pessoas que ele nem conhece, mas não colocou o nome dele. Então, ele pode tentar pegar esse documento, esse testamento, e rasurar ele para colocar o nome dele lá, ou então impedir o hereditando de escrever esse testamento, que é dificultando os meios aqui. De qualquer forma... Vai. Pode ir? Uhum. E quando é que não se aplica a indignidade? Porque, como eu disse, aplica-se aos crimes dolosos contra a vida. Não vai se aplicar a indignidade quando houver erro na pessoa. Por exemplo, eu estou em casa achando que estou sozinha e de repente eu não percebo, meu pai fala que vai voltar só no final de semana. Aí eu acredito que até final de semana eu vou estar sozinha em casa. De no meio da madrugada eu acordo com barulho, vou ao quintal e vejo uma sombra passando. Automaticamente pego o revólver e atiro. A pessoa morre. Quando eu acendo a luz, vejo que era meu pai. Eu queria matar ele? Não. Eu fui induzida a um erro. Eu achei que foi um ladrão. Agir com culpa. Esse agir com culpa envolve a negligência, a imprudência e a imperícia. Ou seja, você está no trânsito, vem um trânsito, lá a velocidade máxima 80 km por hora. Você está a 120. Passa uma pessoa na frente, você não dá conta de frear em nada. Quando você vai ver, é uma pessoa da sua família, que você ia herdar a herança. Você quis matar? Não, mas você assumiu o risco. Então, nesse caso, você também não aplica-se a indignidade, visto que pode acontecer com qualquer pessoa. Estado de necessidade, loucura, embriaguez e exercício regular do direito também configura como não aplicabilidade da indignidade. E o último item a ser falado é a questão da reabilitação do indigno. A reabilitação do indigno, ela vai se dar de uma forma expressa, ou seja, o indigno vai escrever no testamento: eu te perdoo pela sua indignidade, agora você está se tornando novamente o meu herdeiro. Ou então, de forma tácita. O que é forma tácita? A forma tácita no direito, ela indica que é uma forma subentendida, ou seja, no momento que o testador está escrevendo ali o testamento, ele sabe que a pessoa cometeu como ele algum crime, mas mesmo assim,
ele releva e deixa algum bem para aquela pessoa. Nesse jeito, a pessoa ela tem direito aos bens. É como se tivesse perdoado. Esse foi a nossa aula sobre direito sucessório e eu agradeço a vocês pela atenção. Se você gostou, dê um joinha aí e curte o nosso link aqui embaixo. Se você não gostou, dê um joinha assim mesmo, porque afinal de contas esse trabalho vale 20 pontos. E quero agradecer às minhas alunas que já estão dormindo com essa aula tão maravilhosa. Beijo pra vocês e obrigada a todos os alunos. Tchau!